Este vídeo abordará sobre a flora e fauna da Mata Atlântica, um trabalho da matéria de Biodiversidade, Interações entre Organismos e Ambiente, dada pelo professor Dr. Carlos Suetuji Miyazawa. A Mata Atlântica é um bioma exuberante e diversificado que se estende ao longo da costa leste do Brasil. Ela possui uma área de 1,1 milhões de quilômetros quadrados, presente em 17 estados do território brasileiro. Em 1500, a cobertura original era de 100%, mas em 2018 decaiu para 7%, sendo assim um bioma ameaçado. A Mata Atlântica é composta por diferentes tipos de florestas, como a floresta ambrófila densa, que é formada pelas árvores de copa alta, criando coberturas vegetais fechadas, a floresta ambrófila aberta, comum em áreas secas e com altas temperaturas, a floresta estacional semidecidual, que se perde parcialmente suas folhas durante a estação seca, a floresta decidual, que pode perder suas folhas no período do outono e inverno, e a floresta ombrófila mista, também conhecida como mata de araucárias, presente em regiões frias. Ela também é composta por ecossistemas, como o manguezal, que são áreas alagadas litorâneas, áreas úmidas com salinidade alta e árvores do tipo mangue vermelho, mangue branco ou mangue seriúba. Outra é a restinga, que são próximo ao mar, formada por um banco de areia, tem áreas planas arenosas e também possui uma alta salinidade. E por último, o ecossistema é o campo de altitude, situado nas partes elevadas dos maciços montanhosos do leste brasileiros e possui espécies arbustivas e campestres. Geralmente está acima de 1.400 metros. Agora falaremos sobre a vegetação da Mata Atlântica. As epífitas, que são orquídeas e bromélias, são plantas adaptadas a condições adversas, sobrevivendo em ambientes quase sem solo. Elas são capazes de absorver água em forma de vapor e muitas espécies se associam por mutualismo com fungos, o que auxilia na absorção de águas minerais. Suas sementes são levadas pelo vento e polinização, e como exemplos temos a Cactácea ripsalis spinicense. Outra vegetação são as palmeiras, que são palmáceas ou arecáceas. São uma espécie-chave em florestas neotropicais, onde seus frutos sustentam pássaros, mamíferos e morcegos em épocas nas quais outras plantas produzem poucos frutos. Além disso, tem um papel importante em paisagens e regeneração e promove microclimas por termogênese, aumentando a sobrevivência de insetos e plantas hospedeiras. Um exemplo é a jussara ou palmito jussara, que é uma espécie nativa. Outro grupo são as árvores da família Lauriaceae, que estão entre as mais abundantes da região neotropical, sendo muito comuns em áreas de mata de encosta. Se caracterizam por troncos lisos e folhas e cascas aromáticas devido à presença de óleos essenciais, geralmente utilizados em medicina popular e indústrias. Seus frutos têm forma de baga e são fonte de alimento para pássaros. Por dependerem da dispersação de suas sementes por animais maiores, são vulneráveis em regiões onde a fauna foi afetada pela caça e fragmentação florestal. As samambaias, que são pteridófitas, estão entre as plantas herbáceas mais abundantes na Mata Atlântica, principalmente em áreas de solo ácido. Destacam-se a samambaia comum e Blentinum brasile, que competem com outras plantas pioneiras em áreas degradadas. Algumas samambaias, como xaxins ou samambaiaçus, têm utilidade na fabricação de vasos e placas para cultivo. As frutas também é um lar de uma variedade incrível na Mata Atlântica. Como frutas nativas, temos a cabeludinha ou jabuticaba amarela, uma fruta doce utilizada em sucos, sorvetes e licores. O cambuci, que pertence à mesma família que a goiaba e pitanga, servindo de alimento para aves e roedores, mas com sementes que dificultam sua reprodução, por elas terem um tempo curto para serem germinadas. Temos a uvaia, polinizada principalmente por abelhas e usadas em doces, vinagres e vinhos. Temos a pitanga, que possui um sabor agradável e consumidas por diversas espécies. E a grumixama cumbixaba,
Ibaporoiti ou cerejeira brasileira, que sua árvore do fruto vai até 15 metros de altura e ela está presente do sul da Bahia ao estado da Santa Catarina. Agora falaremos sobre os mamíferos da Mata Atlântica. Os morcegos, a maioria das espécies é insetívora. Geralmente elas usam ecolocalização, emitindo sons a frequências maiores que o ouvido humano pode ouvir. São polinizadores, porque muitas plantas neotropicais dependem deles e assim florescem ao entardecer e à noite. Regulam o número de insetos e, consequentemente, de pragas. São extremamente exterminados devido ao medo exagerado da raiva, ou seja, são perseguidos, e isso motivou a criação de órgãos de proteção a esses animais. Os porcos-espinhos e ouriços caixeiros são animais com pelo duro, semelhante a espinhos, e embora tímidos, seu mecanismo de defesa os transformou em animais tranquilos. Preferem buscar comida de noite, coletando brotos, cascas de árvores, frutas e sementes. O bicho preguiça, com seu estilo de vida preguiçoso, devido ao consumo de celulose e lignina, e elas geralmente são encontradas em árvores. E elas são imóveis, só descendo para defecar e urinar. E são os principais consumidores de folhas das copas. Os esquilos podem ser encontrados diurnamente, movendo-se rapidamente pelas copas das árvores ou pelo chão. São onívoros, então comem quase de tudo, e seus alimentos preferidos são as sementes de palmeiras. Essas sementes eles enterram para ter uma reserva, e assim, ironicamente, acaba se tornando o principal predador delas, como também o principal dispersor. Temos como exemplo o esquilo serelepe. O macaco prego, eles comem frutas, sementes, insetos e pequenos vertebrados. São extremamente inteligentes e até confeccionam ferramentas rudimentares para abrir frutos e para a caça de insetos. São importantes na dispersação de sementes e controle populacional para a caça de insetos de pragas. No entanto, devido a seu modo delicado de coleta, pode causar sérios danos às plantas. Os saguis e micos são primatas que têm juba ou bigodes. De dia procuram todo tipo de alimento, mas têm como preferência invertebrados, resinas, gomas e seiva de árvores. Dependem dos pais por um longo período, contando com o auxílio de outros membros do bando. Algumas espécies estão em extinção, como o mico-leão dourado. A anta, que é o maior mamífero terrestre brasileiro, geralmente vive em floresta fechada, próximos a rios e lagos. De noite, a anta busca frutos, raízes e folhas. É um dos principais dispersores de sementes a longa distância, pois eles engolem as sementes praticamente inteiras, mastigando apenas a polpa. Isso faz com que muitas passem quase intactas pelo sistema digestório do animal, chegando aos solos prontas para germinar. Como geralmente o animal defeca em lugares distantes, leva as sementes de um lado ao outro da floresta. É um animal perseguido desde o Brasil colonial, pois podem ser por sua carne e couro. Os bujos, eles se movimentam pelas copas das árvores em bandos, selecionando folhas, frutas e flores que os agradem. Eles não necessitam beber água e por esse motivo são desbravadores de áreas isoladas onde dispersam sementes. São prejudicados pelo convívio humano, pois podem ser infectados com as pragas dos gatos. A onça ele é um animal solitário que caça de noite e evita o máximo contato com os humanos. Ele caça geralmente próximos a rios e lagos. Ele ocupa o topo da pirâmide alimentar e é um caçador oportunista, predando de jacarés e peixes e animais mortos. No entanto, ataques não provocados a humanos são raros. Mesmo sendo relativamente pacífico, a onça possui uma infâmia nos folclores indígenas e sertanejos, com sua caça, o que resultou em um constante caça ao animal, que agora encontra-se ameaçado de extinção. Agora falaremos sobre as aves da Mata Atlântica.
O beija-flor são aves de pequeno porte, geralmente voam para trás e para os lados, são nectarívoros, visitando inúmeras flores para se suster, ou seja, consomem apenas o néctar das flores, possuem os bicos longos e finos para tentar capturar o néctar das flores, possuem um papel vital na polinização de muitas plantas, porque muitas dependem deles para transferir o pólen entre as flores, e assim mantendo a diversidade de flores nas florestas. O beija-flor preto de cauda branca é um exemplo. O pica-pau usa seus bicos poderosos capazes de criar pequenos buracos, e suas línguas longas e pegajosas, com pontas em forma de pincel, são então inseridas nos buracos para retirar os insetos. Esses buracos servem de abrigo durante todo o ano para pássaros e outros mamíferos. Ao desenterrar insetos, os pica-paus também ajudam a regular as populações de insetos e evitam que as pragas se espalhem fora de controle. Um exemplo é o pica-pau de cara canela, como na imagem. Os tangarás são aves canoras e coloridas, ou seja, que cantam, cada uma com uma plumagem única e chamativa, são predominantemente frugívoros, ou seja, que comem frutas, são dispersores de semente, contribuindo para a regeneração florestal e manutenção da diversidade de espécies vegetais. Um exemplo dela é a saíra de sete cores, a tangará celedon. O papagaio geralmente viajam em bandos e se alimentam de sementes, frutas e néctar. São importantes para a dispersão de sementes e para a manutenção da diversidade de espécies vegetais. Além de emitir uma variedade de vocalizações, os papagaios podem aprender a repetir palavras e frases humanas. Um exemplo muito comum é o periquito rico, que é o Brotogueres tirica. E além da fauna e flora, temos também a importância da Mata Atlântica. Aproximadamente 80% da produção econômica nacional é gerada nessa região. Inúmeras nascentes de rio que são preservadas pela vegetação, essa água geralmente serve como abastecimento de água populacional. Ela também possui uma função de regulação de clima, pois sumidouro de carbono que contribui para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e efeitos estufa na atmosfera. Ela também é hotspot de biodiversidade, ou seja, que tem a maior biodiversidade do planeta. Assim, podemos concluir que a Mata Atlântica ela é um ecossistema de grande riqueza e diversidade, abrigando uma quantidade impressionante de espécies vegetais e animais, muitas delas endêmicas e ameaçadas de extinção. Além disso, esse bioma desempenha um papel fundamental na regulação climática e no equilíbrio dos ecossistemas naturais. No entanto, a Mata Atlântica enfrenta sérios desafios devido à ação humana, como desmatamento, urbanização desenfreada, poluição e fragmentação de habitats. A destruição contínua desse bioma coloca em risco sua biodiversidade única e os serviços ambientais vitais que ele proporciona. Aqui apresentamos as referências usadas durante todo o trabalho e obrigado pela atenção.